A Samsung oficializou os novos dispositivos Galaxy S comemorativos de 10 anos da sua principal linha de smartphones em um evento realizado nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, em São Francisco. Foram apresentados 3 aparelhos, aumentando em 1 a quantidade dos últimos anos. Além do Galaxy S10 e do S10 Plus, um modelo mais barato, chamado de Galaxy S10e, sem a tela curva, também chegará às lojas este ano. O Tudo Celular explica cada modelo em um rápido hands-on. Fique com a gente para assistir. Apesar de serem 3 modelos, podemos dizer que a família tem 5 variantes, já que tanto o modelo mais básico como o mais avançado contam com 2 opções de memória RAM, além de todos terem no mínimo 2 opções de armazenamento. Nos destaques temos algumas novidades na linha, com a leitura de digital sob a tela, via ultrassom, o primeiro dispositivo da marca com suporte ao 5G e ainda mais inteligência artificial para ajudar o usuário na hora de tirar fotos, com detecção de cenários e sugestão de composição. No quesito design temos bastante mudanças. As telas aumentaram mais uma vez, agora adotando a proporção 19:9. A Samsung finalmente se rendeu ao entalhe, ou o famoso Note, apesar de ter adotado uma versão diferente aqui, com o chamado Infinity ou Display, o popular buraco na tela que abriga a câmera de selfies. Todos ainda trazem o botão da Bixby e versão com chipset Exynos 9820 ou Snapdragon 855, e tem a One UI rodando por cima do Android 9 Pie. Além disso, certificações IP68, acabamento em vidro e carregamento sem fio compartilhado para você jogar bateria para outros dispositivos. Mas vamos falar de cada modelo separadamente. Começando pelo básico, o S10, que agora tem uma tela de 6,1 polegadas. A tela tem um buraco redondo no canto superior direito para a câmera de selfies, que agora tem 10 megapixels e abertura f1.9. Quem sabe a qualidade dos autorretratos não melhora finalmente. Caso você esteja curioso, os ícones na barra de status ficam separados da mesma maneira que sempre foram, mas os do lado direito dão um respiro para a câmera. O relógio foi deslocado para a esquerda. Na parte de trás temos agora 3 câmeras, sendo uma versão atualizada do clássico sensor de 12 megapixels com abertura variável e lente grande angular, mais uma lente também grande angular, mas de ângulo maior e com 16 megapixels, e uma teleobjetiva de 12 megapixels, essas duas últimas com abertura fixa. A bateria no fim das contas tem 3.400 mAh, e esse modelo tem apenas uma versão com 8 GB de memória RAM, e opções de 128 ou 512 GB de armazenamento. O modelo maior e mais sofisticado já traz um display de 6,4 polegadas, e além de maior também tem 2 câmeras de selfie, ambas de 10 megapixels. Na traseira o mesmo esquema triplo de câmera do modelo básico. O S10 Plus é um pouco mais do que apenas um modelo maior, mas a diferença está nos detalhes. Além da câmera de selfies dupla, totalizando 5 sensores nesse dispositivo, a bateria é maior, de 4.100 mAh. Ele tem também mais opções de memória, adicionando as existentes no S10 uma versão com 12 GB de RAM e armazenamento de 1 TB. Dá para guardar muita foto, muito vídeo e instalar muito jogo nessa variante. Além disso, essa versão com mais espaço tem acabamento em cerâmica. E para fechar o modelo que é uma novidade, uma versão mais barata para quem não faz questão de todos os recursos novos, não precisa de tanta câmera e não gosta da tela curva nas laterais. O Galaxy S10e tem o mesmo poder dos modelos mais caros, mas sacrifica algumas funções para oferecer o valor mais baixo. Além da tela não ser curva, também é menor, com 5,8 polegadas. E isso afeta o tamanho da bateria, que tem 3.100 mAh. A câmera de selfie é a mesma do S10 e também fica em um entalhe circular no canto superior direito da tela. Mas na parte de trás são apenas mais 2 sensores, o que tem a abertura variável e o grande angular de 16 megapixels. Ficou faltando então a lente teleobjetiva apenas. Esse modelo também tem uma variante com menos memória RAM, oferecendo 6 ou 8 GB. O armazenamento interno é de 128 ou 256 GB. O trio chega em 3 opções de cores, preto, branco ou verde. O S10e ainda tem a versão amarelo canário e o S10 Plus de 1 TB, acabamento em cerâmica, não tem opção verde. A chegada ao mercado internacional começa em 8 de março e a pré-venda começa imediatamente. Os preços são a partir de €780 para o S10e, €930 para o S10 e €1.030 para o S10 Plus, que dá cerca de R$3.200 até R$4.300 na conversão direta, considerando a cotação atual do euro. Mas tecnologia vem acompanhada de aumento de preços. A linha Galaxy S10 tem como grande diferencial o leitor de impressão digital sob a tela, que será o recurso a se falar nos próximos meses até começarem a sair os primeiros reviews. Por enquanto, a Samsung optou por restringir a opção 5G, que será vendida em poucos mercados em um modelo levemente diferenciado, e claro, bem mais caro. E obviamente não chega ao Brasil, até porque mal temos o 4G funcionando em todo o território, e o 5G está longe de ser uma realidade.
Para quem viaja bastante às regiões onde essa tecnologia estará disponível, talvez até valha a pena investir ainda mais nessa variante bem mais cara. De resto, parece que as grandes mudanças estarão em software este ano, com interfaces pensadas para o uso em telas mais altas, em que os nossos dedos não chegam à parte superior, ou seja, concentrando as ações na parte de baixo do display. Além, claro, da evolução nas funções de inteligência artificial. Infelizmente, os seguidos vazamentos, em grande parte certeiros, estragam o fator novidade, então fica esse sentimento de que os Galaxy S10 são só mais do mesmo. Pensando bem, há algumas evoluções, até mais do que da 8ª para a 9ª geração, mas realmente ainda está longe de empolgar. E agora a gente abre para você, caro leitor. O que achou dos dispositivos? Algum deles chamou a sua atenção? Conta pra gente aqui embaixo na área de comentários. Não esquece de dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E dá uma conferida na descrição desse vídeo, que tem link com a matéria mais completa com mais informações. Eu sou Felipe Junqueira e encerro por aqui. Um abraço e até a próxima.